quero trazer aqui alguns números para o pessoal que está aderindo aí a essa tese de que a China seria uma economia socialista, ou, como dizem alguns, seria uma economia em transição para o socialismo. Quer dizer, o que por si só já é um contrassenso, né? Porque a China já foi socialista na época do Mao Tse-tung e agora ela estaria em transição para o socialismo. Quer dizer, ela foi socialista no período maoísta, então não foi. Porque se ela está em transição agora, quer dizer que ela ainda não chegou em nenhum momento a ser socialista. Se ela já foi socialista, ela não pode estar em transição agora para o socialismo. Ela está em transição, então, para o capitalismo. O que não é o caso. Na verdade, a China ela é capitalista em todos os sentidos. E, para além de qualquer discurso, qualquer retórica ou qualquer opinião aleatória, por mais academicamente validada que seja, não importa. Eu acho que os números eles falam por si. Então, veja bem, a China ela tem 9.597.000 quilômetros quadrados de extensão do seu território. Isso para uma população hoje de 1.402.000.000 de habitantes, né, de chineses ou enfim, de habitantes, né? Ela tem, isso equivale o que, pessoal? Isso equivale a uma disponibilidade em termos de território de 6.845 metros quadrados para cada habitante da China hoje. 6.845, eu quero que vocês prestem atenção, 6.845 metros para cada chinês hoje, tá? A China tem um PIB em yuans, que é a moeda da China, de 114 trilhões, isso em 2021, de yuans, né? Ela tem um PIB, o seu PIB per capita é de 2.926 yuans ao mês, ou de 35.123 yuans ao ano, certo? Isso em 2021. Agora, se nós pegarmos o PIB de 114 trilhões por ano e dividirmos pelo território chinês, né, de 9.597.000 quilômetros quadrados, nós vamos ter aí o equivalente a 11 yuans e 80 centavos para cada metro quadrado de território chinês. Por que dessa conta de dividir o território pelo PIB? Ora, porque o PIB é a soma de tudo que é produzido, certo? Tudo que é produzido envolve o que? Envolve recursos, que são território, e envolve mão de obra humana, envolve trabalho, força de trabalho, enfim, né? Então, nós temos 11,8, ou seja, 11 yuans e 80 centavos por metro quadrado de território da China hoje em termos de capacidade produtiva instalada, ok? Isso em números monetários. Bom, os 10 maiores bilionários da China hoje somam juntos os 10 maiores bilionários, os 10 maiores apenas, os 10 maiores bilionários da China hoje, eles têm juntos um patrimônio de 322 bilhões e 400 milhões de yuans, o que equivale aí na média a 32 bilhões e 240 milhões de yuans para cada um desses bilionários. O que isso significa em termos de território? Significa, vocês lembram lá que o território dividido pela população, o território chinês dividido pela população equivale, em termos per capita, a 6.845 metros quadrados por habitante da China.
Se nós pegarmos, e como eu já falei, né, cada metro quadrado em termos de PIB equivale a 11 ioans e 80 centavos. Só esses 10 bilionários juntos, né, eles controlam, eles teriam o equivalente em termos de PIB por território a 2 milhões 732, aliás, 2 bilhões 732 milhões 203 mil 389 metros quadrados. Presta atenção, 2 bilhões 732 milhões 203.389 metros quadrados. Isso é a demanda por PIB, né, dos 10 bilionários. Só dos 10 bilionários. A China tem 700 bilionários hoje, tá? Para uma população de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 402 milhões de habitantes. Então você veja, se 10 bilionários, apenas 10 entre os 700 bilionários que existem lá, controlam um território em termos de controle do PIB, em termos de apropriação do PIB, né? Eles controlam 2 bilhões 732 milhões 203 mil 389 metros quadrados, quando a disponibilidade per capita é 6.845 metros quadrados por habitante chinês. Eu quero saber eu queria entender o que um Elias Jabbour da vida entende por poder político, porque um dos argumentos centrais dele e das pessoas que defendem essa tese da China socialista, né, é de que, apesar da China ter bilionários e ter propriedade privada e ter né, mercado, enfim, a China, o poder político não estaria nas mãos, né, desses bilionários, né, desses magnatas. Ora, meu amigo, se um cara, né, se 10 caras controlam mais de quase 3 bilhões de metros quadrados, né, enquanto a disponibilidade per capita é de 6.845 metros quadrados, eu quero saber como que esses caras não exercem poder político, tá? Como esses caras não exercem poder político? Aliás, desde quando política e economia passaram a ser matéria separada para os marxistas? Porque, pelo que eu saiba, né, o Marx nunca separou essas duas coisas, né? O Marx nunca separou política da economia. Ambas as coisas, o poder político se dá pelo poder econômico, tá? E é sempre assim, em todas as sociedades desiguais, em todas as sociedades estratificadas, tá? Isso é uma balela, pessoal. Eu não sei o que está dando na cabeça desses marxistas, que parece que eles estão... Eu não sei se a necessidade de fazer média com as classes abastadas, ou o que está levando esse pessoal a ter esse tipo de atitude, porque não, sabe, eu não sou um leitor, não sou um especialista em Marx, eu não tenho uma leitura profunda em Marx, mas pelo pouco que eu sei do Marx, o Marx jamais concordaria com essas teses malucas que esse pessoal está trazendo aí, tá? Então, a China, ela é capitalista em todos os sentidos, tá? E não existe socialismo em sociedade estratificada, não existe socialismo em sociedades centradas na propriedade privada. Outra coisa, dizer que a China é socialista porque o Estado chinês é acionista majoritário em todas as empresas. Olha, meu amigo, faça-me um favor, tá?
o que é o Estado chinês? É o povo chinês? Bom, não me parece, porque senão eles não teriam bilionários lá, né? Quer dizer, os trabalhadores estão no poder, mas estão aceitando ter bilionários e a maioria do povo se contando com o resto, né? É, é absurdo, gente. Não caiam nessa. A China não é socialista, a China é um país capitalista, como os Estados Unidos, como a Rússia, como qualquer outro país hoje. E eu vou dizer mais, a China ultrapassando os Estados Unidos, né, no seu domínio econômico do capital, né, podem ter certeza que a China será tão imperialista quanto os Estados Unidos, porque o avanço do capital obriga a ir nessa direção, tá? Um país que se sobrepõe pelo capital, para manter essa sobreposição do capital, ele acaba tendo que partir para o imperialismo. Não é uma escolha, é uma imposição, é inevitável isso aí. Então, apenas eu queria trazer essa reflexão aqui, né? E dizer que esse materialismo marxista, ou de certos marxistas aí, tá me decepcionando muito, pessoal, tá? Eu não me vejo representado hoje no discurso da maioria dos marxistas aí. Parece que eles estão mais interessados em atrair a classe média alta, né? Em ter a aprovação da classe média alta do que realmente esclarecer e liderar o proletariado para uma revolução, tá? Então, fico por aqui. Não sei se eu fui claro aí no vídeo aí, mas enfim, posso estar enganado? Posso, tranquilamente, eu posso estar enganado, né? Mas eu quero que alguém me mostre como eu posso estar enganado, tá? Eu não acho que seja o caso. Tá legal, pessoal? Até a próxima.